Olá, tudo bem? Dando continuidade aos nossos vídeos sobre os fundamentos da unidade, nós vamos continuar falando sobre as características da Igreja Bíblica. Estamos usando o livro de Atos 2, do 42 ao 47. Então, quarto tópico diz: e perseveravam nas orações. Perseverar nas orações, além de cultivar uma coinonia, a unanimidade na oração era outro fator de sucesso e crescimento e revelação para a igreja recém-nascida da época dos apóstolos. Como mencionamos outras vezes, a igreja foi fundada no seio do povo judeu. E ao começar as suas atividades, ela não tinha nenhuma referência eclesiástica para seguir. Por isso, os costumes judaicos foram trazidos à nova comunidade como referência. Em razão disso, as orações obedeciam um modelo de oração conhecido por eles. Por exemplo, era costume do judeu orar no templo 3 vezes ao dia. A oração da hora terceira, às 9 horas da manhã, da hora sexta ao meio-dia e da hora nona às 3 horas da tarde. Eram orações coletivas segundo o costume e era seguida de cânticos e adoração. Era um culto de oração. De acordo com uma fonte talmúdica, esse hábito começou com Daniel, quando Israel estava no cativeiro, e foi instituído depois da destruição do primeiro templo. Foi uma forma de substituir os sacrifícios que estavam proibidos. Veja lá em Daniel 6:11. Então, a perseguição, o crescimento acelerado da igreja e as circunstâncias forçaram a necessidade de se buscar as orações espontâneas em todo e em qualquer lugar e a qualquer hora e qualquer momento. A oração deixou de ser um ritual religioso para se tornar um estilo de vida cristão. A necessidade da oração alimentou ainda mais a comunhão entre os novos crentes. Quando Jesus ministrava o Sermão do Monte, ele ensinou os discípulos a orar. Note que mais tarde, quando a igreja entrou no mundo da oração, este modelo foi fundamental para sustentar espiritualmente os novos irmãos. Está lá em Mateus 6, 9 ao 13, que diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então, se quisesse apenas impor um modelo de oração, Jesus podia buscar no Antigo Testamento algumas memoráveis orações, como a de Salomão, a de Jabes, a de Jefté, a de Jó e muitas orações de Davi. Neste modo de oração, ensinado por Jesus, a ideia não é dar uma oração pronta, que deve ser repetida todos os dias ou em todas as horas, uma reza. Na verdade, o que Jesus fez foi apenas nos dar os princípios da oração. E esses princípios devem ser seguidos sempre se alguém se dispõe a orar. Então, o quinto, em cada alma havia temor. A palavra temor tem dois sentidos. O sentido meramente etimológico, que determina o seu significado como medo, receio de algo que tenha que enfrentar e que não tenha segurança do que vai fazer. Um medo normal, se é que se pode adjetivar como o medo como modo normal. Esse é um medo que não produz grandes consequências. Por exemplo, uma pessoa tem medo de cachorro, medo do mar, medo do escuro. São coisas simples que se resolvem passando longe do cachorro, ou não se aventurando no mar, ou acendendo a luz para acabar com a escuridão. Então, esse tipo de medo age no sistema nervoso e pode ser controlado. No sentido bíblico, esta palavra produz uma estranha situação. Para as pessoas que praticam a iniquidade e não querem saber das coisas divinas, ela cria um medo apavorante, um temor tão incontrolável e terror que pode levar a pessoa à morte, pelo temor de enfrentar ao próprio Eterno. Então Deus diz que é horrenda coisa é cair na mão dos Deus vivos, né? Então, você cai na mão do diabo, você pode recorrer a Deus, ele te livra. Você cai na mão do homem, você recorre a Deus, ele te livra. Mas se você cair na mão do Eterno, quem vai te livrar? Então, a presença do Senhor apavora aqueles que não são dele. Não há como fugir dele, ou eliminar o temor causado quando se tem que enfrentá-lo. É um medo que age no centro do espírito humano e não se pode controlá-lo. Ele apavora, aterroriza, incomoda, assombra, arrepia, mata. Então, medite no salmo escrito por Asaf para você exaltar ao Senhor, em comemoração à derrota do rei Senaqueribe, rei da Assíria, atendendo a oração do rei Ezequias, está lá em 1 Crônica. Então, conhecido é Deus em Judá.
Grande é o seu nome de Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte. Jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das suas próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisam carros e cavalos. Tu sim és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e ela se aquietou. Ao levantar-se, Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de se louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai votos ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes todos os que te rodeiam, aquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulhoso dos príncipes, é tremendo entre os reis da terra. Salmo 76, do 1 ao 12. Então, em relação aos filhos de Deus, que caminham em sua presença e vivem no reino, o temor ao contrário dos filhos das trevas. É o contrário, funciona ao contrário, é lógico. A Bíblia menciona em centenas de versículos que o temor do Senhor é algo tremendo, positivo para os filhos, para nós. Para nós, o temor é reverência, respeito, alegria, desejo de estar com o Eterno. O temor nos torna adoradores, enquanto que os pecadores possuídos do temor de Deus tentam fugir dele, nós com o temor dele tentamos nos aproximar mais dele. Então o temor do Senhor nos filhos cria o desejo de nos aproximar mais dele, mais, estar sempre com ele constantemente. Então é notável como a mesma palavra no mundo espiritual produz dois efeitos contrários no ser humano. Então o que ocorreu em Jerusalém? Foi exatamente isso que ocorreu na cidade de Jerusalém, quando a cidade estava dando os primeiros passos. O temor caiu sobre a cidade e as regiões próximas, se espalhando a outras cidades. Atingiu não somente os novos crentes, mas também aos incrédulos, notadamente aos líderes religiosos e políticos que dominavam Israel. Na igreja, o temor era de regozijo por estarem vivendo num nível mais elevado de vida, completamente oposto da realidade tradicional que caracterizava os judeus. Essa nova vida explosiva fazia novos adeptos a cada dia. Por outro lado, o temor assustava e deixava inquietos os que não aceitavam e combatiam a nova doutrina, que se espalhava poderosa e rapidamente como fogo e capim seco. A opressão de Roma, aliada à opressão dos líderes religiosos que insistiam em dominar o povo pelo peso da lei, sem uma novidade de vida, contrastava com a alegria, unidade e mudança de caráter nunca visto antes. O temor transformou-se em mais um dos fundamentos apostólicos que retratam com fidelidade o perfil da Igreja do Senhor Jesus. Então, nós temos que entender que o Senhor, Ele trabalha em todos os meios, trabalha de todas as formas, Ele trabalha do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que lhe apraz, e diz que muitos sinais e prodígios eram feitos por meio dos apóstolos, lá em Atos 2,43. Então, outra poderosa ferramenta, consequência desencadeada pelos primeiros fatos, foi a presença de milagres ocorrendo em abundância no meio da comunidade. Os apóstolos que assumiram a liderança do movimento se credenciavam tanto pelo conhecimento e revelação, como pelos milagres e prodígios e os sinais que ocorriam com eles. Os sinais não permitiam uma só falha da desconfiança. Eles eram reais, visíveis e incontestáveis. Não tinha como duvidar. Nem os pecadores duvidavam. O coxo da Porta do Templo Formosa era deficiente desde seu nascimento, e toda a cidade o conhecia, pois durante muitos anos pedia esmola naquele mesmo lugar. Este homem é curado, levanta-se e sai caminhando normalmente no interior do templo. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você, que você entenda que você foi chamado, não só para ter um título, você foi chamado para viver muito mais, ver a intensidade da palavra do Senhor, fazer sinais, prodígios e maravilhas. O Senhor Jesus deixou bem claro, aquele que crê em mim, obras maiores do que eu fiz vai fazer. E se você crê nele, você tem toda a autoridade e domínio apostólico para fazer isso. Basta você buscar a palavra do Senhor, se inteirar da palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor, deixar que ela viva dentro de você e tudo vai dar certo. Eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.